Você já se questionou se realmente está preparado espiritualmente para receber a Sagrada Comunhão, ou se aproxima do altar carregando o peso de pecados não confessados que podem tornar esse momento sagrado em uma ofensa gravíssima a Deus? Esta é uma pergunta que deveria ecoar na consciência de todo católico antes de cada missa, pois a resposta pode determinar se você receberá bênçãos infinitas ou se cometerá um sacrilégio que afastará você da graça divina. Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que passou mais de 50 anos servindo a Deus com uma devoção extraordinária, tinha uma preocupação constante que o consumia dia e noite: o desrespeito à Eucaristia por parte dos fiéis que se aproximavam do altar sem a devida preparação espiritual. Este homem santo, que recebia revelações divinas e possuía o dom do discernimento dos corações, via com clareza espiritual como muitos católicos cometiam sacrilégios inconscientes ao comungar em estado de pecado mortal. O próprio Padre Pio costumava repetir aos fiéis: "É mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa", demonstrando sua profunda reverência pela Eucaristia e sua preocupação genuína com aqueles que a recebiam indignamente. Sua vida inteira foi um testemunho de amor e respeito ao Santíssimo Sacramento, passando até 16 horas diárias no confessionário para preparar as almas para uma comunhão digna e frutífera. Hoje, eu vou revelar a você os 12 pecados específicos que este santo extraordinário identificava como obstáculos mortais para uma comunhão digna. Pecados que precisam ser confessados antes de você se aproximar da mesa do Senhor. Mas antes de compartilhar esses ensinamentos transformadores, preciso que você compreenda a gravidade espiritual do que estamos prestes a discutir, pois este conhecimento pode literalmente salvar sua alma e transformar completamente sua experiência eucarística. Antes de te contar esse segredo espiritual que transformou a vida de milhares de devotos e pode revolucionar sua relação com a Eucaristia, preciso que você entenda algo fundamental sobre este ensinamento. Padre Pio não era apenas um sacerdote comum, mas um místico extraordinário que recebia revelações diretas de Deus e possuía dons sobrenaturais que lhe permitiam enxergar diretamente no coração humano. Quando ele falava sobre os pecados que impedem uma comunhão digna, não estava apenas repetindo doutrinas teológicas, mas compartilhando revelações divinas recebidas durante suas visões e êxtases místicos. Este santo estigmatizado, que carregava em seu próprio corpo as chagas de Cristo, desenvolveu ao longo de décadas de ministério sacerdotal uma compreensão profunda e sobrenatural sobre quais pecados específicos criam barreiras espirituais entre a alma e Jesus Eucarístico. Ele observava como certas transgressões, muitas vezes consideradas pequenas pelos fiéis, na verdade criavam uma escuridão espiritual que impedia a alma de receber plenamente as graças da comunhão, transformando um momento de bênção em fonte de condenação. O Catecismo da Igreja Católica é absolutamente claro em sua orientação. Quem tem consciência de estar em pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Mas Padre Pio, com sua visão mística privilegiada, identificou pecados específicos que muitos católicos nem sequer reconhecem como graves, mas que na realidade espiritual constituem barreiras quase intransponíveis para uma experiência eucarística transformadora e santificante. A revelação que estou prestes a compartilhar com você não é apenas uma lista de pecados, mas um mapa espiritual detalhado que pode guiá-lo através dos obstáculos mais sutis e perigosos que impedem milhões de católicos de experimentar o verdadeiro poder transformador da Sagrada Comunhão. Prepare seu coração para receber esta sabedoria que pode literalmente mudar o curso de sua vida espiritual para sempre. Você precisa compreender que a Sagrada Comunhão não é simplesmente um ritual católico ou uma tradição religiosa que você participa automaticamente durante a missa, mas o momento mais sagrado e poderoso de toda a sua existência terrena, onde você literalmente recebe Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, em sua própria alma. Este encontro íntimo com o Criador do Universo exige uma preparação espiritual específica e rigorosa, pois, como alertou São Paulo, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Padre Pio ensinava que nossa alma é como um templo sagrado que deve ser completamente purificado antes de receber a visita do Rei dos Reis, e qualquer mancha de pecado mortal transforma esse templo em um lugar profanado e inadequado para hospedar a presença divina. Ele comparava a preparação para a comunhão com a preparação de uma noiva para seu casamento. Cada detalhe deve ser perfeito, cada imperfeição deve ser corrigida, cada ornamento deve estar em seu lugar adequado para que o encontro seja verdadeiramente digno da magnitude do momento. Durante seus longos anos no confessionário, este santo extraordinário identificou padrões específicos de pecados que impediam os fiéis de experimentar a plenitude das graças eucarísticas, observando como certas transgressões criavam véus espirituais que obscureciam a luz divina e impediam a transformação interior que deveria resultar de cada comunhão digna. Ele percebia que muitos católicos sinceros e devotos estavam sendo privados das maiores bênçãos de Deus simplesmente porque não reconheciam certos pecados como obstáculos graves para a união eucarística. Se você sente em seu coração que este ensinamento sagrado pode transformar sua vida espiritual da mesma forma que transformou a existência de tantos devotos ao longo das décadas, e se você está verdadeiramente disposto a examinar sua consciência com honestidade e coragem para purificar sua alma antes da próxima comunhão, escreva nos comentários: "Estou pronto para essa purificação", e inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos transformadores como este. O primeiro pecado que Padre Pio identificava como um obstáculo mortal para a comunhão digna é a ausência deliberada e sem justificativa grave da Santa Missa Dominical, pois ele ensinava que quem não valoriza suficientemente a Eucaristia para participar do sacrifício semanal obrigatório demonstra uma indiferença espiritual que torna sua alma inadequada para receber Jesus sacramentado. Este santo percebia que a negligência sistemática do terceiro mandamento, santificar as festas, revela uma frieza espiritual e uma falta de amor a Deus que contamina toda a vida interior do fiel, criando um estado de tibieza que é abominável aos olhos do Senhor. O segundo pecado mortal, que deve ser confessado antes da comunhão, é precisamente o ato de receber a Eucaristia em estado de pecado grave, criando um círculo vicioso espiritual onde o sacrilégio se multiplica e a alma se afunda cada vez mais profundamente na escuridão. Padre Pio explicava que este pecado é particularmente terrível porque transforma o maior ato de amor de Jesus, dar-se completamente na comunhão, em fonte de condenação para quem o recebe indignamente, sendo literalmente melhor nunca comungar do que fazê-lo em estado de pecado mortal. O terceiro pecado que impede uma comunhão frutífera é a profanação do santo nome de Deus através de blasfêmias, juramentos falsos ou expressões irreverentes que ofendem diretamente a majestade divina. Este santo estigmatizado percebia que quem não consegue controlar sua língua para honrar o nome sagrado de Deus demonstra uma falta de reverência fundamental que torna sua alma impura para receber aquele cujo nome é santíssimo, pois como podemos pretender receber Jesus em nosso coração se nossa boca profere palavras que o ofendem? O quarto pecado mortal identificado é o desrespeito grave aos pais e às autoridades legítimas, manifestado através de rebeldia, ingratidão, negligência no cuidado ou falta de honra devida àqueles que Deus colocou sobre nós. Padre Pio ensinava que o quarto mandamento, honrar pai e mãe, é fundamental para a vida cristã, porque revela nossa capacidade de reconhecer e respeitar a autoridade. E quem não consegue honrar os pais terrestres, dificilmente conseguirá honrar dignamente o Pai Celeste na Sagrada Comunhão. O quinto pecado que cria barreiras espirituais, intransponíveis para a comunhão digna, são todas as transgressões contra a santa virtude da castidade, incluindo fornicação, adultério, masturbação, consumo de pornografia e qualquer ato que profane a dignidade sexual humana criada por Deus. Padre Pio, com sua visão espiritual privilegiada, percebia que estes pecados criam uma escuridão particular na alma, porque corrompem o templo do Espírito Santo que é nosso corpo, tornando-nos inadequados para receber Jesus puro e santo na Eucaristia. Pois como pode o corpo impuro hospedar dignamente a pureza infinita de Cristo?
Este santo extraordinário explicava que os pecados contra a castidade são especialmente devastadores para a vida espiritual, porque atacam diretamente nossa capacidade de amar de forma pura e desinteressada, corrompendo nossa habilidade natural de nos unirmos intimamente com Deus na comunhão eucarística. Ele observava que muitos fiéis sinceros lutavam secretamente contra estas tentações, mas cometiam o erro grave de não confessá-las antes de comungar, transformando cada Eucaristia em fonte de maior condenação ao invés de cura e libertação. O sexto pecado mortal que deve ser confessado é toda forma de injustiça contra o próximo, manifestada através de roubo, calúnia, difamação, exploração econômica, fraude ou qualquer ação que prejudique injustamente os direitos ou a dignidade de outra pessoa. Padre Pio ensinava que Jesus nos alertou claramente: se te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, vai reconciliar-te primeiro, demonstrando que não podemos nos aproximar do altar de Deus carregando dívidas de justiça, não reparadas com nossos semelhantes. A sabedoria espiritual deste santo revelava que os pecados de injustiça criam uma contradição fundamental em nossa alma. Como podemos pretender receber Jesus, que é a justiça perfeita, enquanto mantemos injustiças não reparadas em nossa vida? Ele percebia que a comunhão exige não apenas o perdão dos pecados, mas também a firme resolução de reparar os danos causados e restabelecer a justiça nas relações humanas, pois do contrário estaríamos tentando misturar luz e trevas, justiça e injustiça, em um ato que deveria ser de perfeita harmonia com a vontade divina. O sétimo pecado que Padre Pio identificava como obstáculo mortal para a comunhão digna é a negligência sistemática na vida de oração, manifestada através do abandono deliberado das práticas espirituais essenciais, como oração diária, leitura da Palavra de Deus e participação nos sacramentos. Este santo costumava repetir que rezar é o oxigênio da alma, e percebia que quem negligencia conscientemente a oração demonstra uma asfixia espiritual que torna a alma inadequada para o encontro íntimo com Jesus na Eucaristia, pois como pode uma alma que não respira espiritualmente através da oração sustentar a presença divina em seu interior? A visão mística deste santo estigmatizado revelava que a negligência na oração não é simplesmente um defeito ou fraqueza humana, mas um sintoma de morte espiritual progressiva que afasta gradualmente a alma de Deus até chegar ao ponto onde a comunhão se torna não apenas infrutífera, mas potencialmente condenatória. Ele observava que muitos católicos mantinham uma aparência externa de religiosidade participando da missa, mas viviam em estado de tibieza espiritual devido à ausência de uma vida de oração consistente e fervorosa. O oitavo pecado mortal que impede a comunhão frutífera é a ira persistente e a recusa em perdoar ofensas recebidas, mantendo rancor, ódio ou desejo de vingança no coração contra qualquer pessoa. Padre Pio ensinava que Jesus foi absolutamente claro ao declarar: perdoai e sereis perdoados, estabelecendo uma conexão direta entre nossa capacidade de perdoar e nossa habilidade de receber o perdão divino, o que significa que uma alma cheia de ressentimentos se torna impermeável às graças da misericórdia eucarística. Este santo percebia através de sua experiência no confessionário que o perdão não é simplesmente um ato de bondade opcional para os cristãos, mas uma condição absolutamente essencial para manter a alma em estado de graça, adequado para a comunhão, pois Jesus presente na Eucaristia é o mesmo Jesus que perdoou seus executores na cruz, e não pode habitar dignamente em um coração que recusa imitar sua misericórdia infinita. A falta de perdão cria uma barreira espiritual que impede completamente a união íntima com Cristo, transformando a comunhão em um ato de hipocrisia e contradição interior que ofende gravemente a Deus. O nono pecado que cria obstáculos mortais para a comunhão digna é o orgulho e a soberba, manifestados através da autossuficiência espiritual, do desprezo pelos outros, da busca obsessiva pela própria glória e da recusa em reconhecer nossa dependência total de Deus em todas as áreas da vida. Padre Pio, com sua humildade extraordinária e profunda sabedoria espiritual, ensinava que o orgulho é a raiz de praticamente todos os outros pecados, porque nos coloca no centro do universo no lugar de Deus, criando uma idolatria sutil mas devastadora que contamina todos os nossos atos, incluindo nossa participação na Eucaristia.
Este santo estigmatizado percebia que o orgulho é particularmente perigoso para a vida eucarística, porque nos impede de reconhecer nossa indignidade fundamental diante da santidade infinita de Jesus, levando-nos a nos aproximar do altar com uma confiança presunçosa, ao invés da humildade reverente que deveria caracterizar todo encontro com o divino. Ele observava que muitos católicos aparentemente piedosos eram na verdade dominados pelo orgulho espiritual, acreditando que suas obras, orações ou conhecimentos religiosos os tornavam automaticamente dignos da comunhão, quando na realidade apenas a graça misericordiosa de Deus pode nos preparar adequadamente para este encontro sagrado. O 10º pecado mortal que deve ser confessado antes da comunhão são os pecados de língua, incluindo maledicência, fofoca, calúnia, difamação, mentira e todas as formas de uso inadequado da palavra que destroem reputações, dividem comunidades e espalham discórdia entre os irmãos. Padre Pio tinha uma sensibilidade especial para estes pecados, porque percebia como São Tiago estava correto ao comparar a língua descontrolada a uma pequena chama capaz de incendiar uma floresta inteira, causando destruição desproporcional ao tamanho aparente da transgressão. A sabedoria espiritual deste santo revelava que os pecados de língua são especialmente ofensivos a Jesus presente na Eucaristia, porque contradizem diretamente o amor fraterno, que deveria ser o fruto principal da comunhão sacramental, criando uma situação absurda, onde pretendemos nos unir intimamente com o amor infinito, enquanto nossa boca espalha ódio, divisão e destruição entre nossos irmãos. Ele ensinava que quem não consegue controlar sua língua para edificar ao invés de destruir, demonstra uma falta de caridade fundamental que torna sua alma inadequada para receber aquele que é a própria caridade encarnada. O 11º pecado que cria barreiras espirituais para a comunhão digna é a omissão sistemática das obras de caridade e misericórdia, manifestada através da indiferença deliberada diante do sofrimento dos necessitados, da recusa em ajudar quando temos condições de fazê-lo e da negligência consciente de nossos deveres cristãos para com os mais vulneráveis da sociedade. Padre Pio, que dedicou sua vida inteira ao serviço dos pobres e sofredores, percebia que Jesus foi absolutamente claro no Evangelho de Mateus, ao advertir que seremos julgados precisamente por nossa resposta às necessidades dos famintos, sedentos, nus, enfermos e prisioneiros. Este santo extraordinário ensinava que a omissão das obras de caridade não é simplesmente uma falha moral ou uma falta de generosidade, mas um sinal claro de que não compreendemos verdadeiramente quem é Jesus presente na Eucaristia, pois o mesmo Cristo que recebemos na comunhão é aquele que se identifica completamente com os pobres e necessitados, dizendo: "O que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Portanto, quem se aproxima do altar para receber Jesus, mas permanece indiferente a Jesus, presente nos necessitados, vive uma contradição espiritual que torna sua comunhão hipócrita e potencialmente condenatória. O 12º e último pecado mortal, identificado por este santo, é talvez o mais sutil e perigoso de todos: a indiferença religiosa e a tibieza espiritual, manifestadas através de uma vida onde Deus é relegado a um segundo plano, onde as preocupações materiais, os prazeres mundanos e os sucessos temporais assumem maior importância que a salvação eterna e o relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Padre Pio percebia que este pecado é especialmente devastador porque não se manifesta através de ações externas obviamente pecaminosas, mas através de uma mornidão interior que gradualmente esfria o amor a Deus até chegar ao ponto onde a própria comunhão se torna um ato mecânico e sem vida. A visão espiritual privilegiada deste santo estigmatizado revelava que a indiferença religiosa é exatamente o estado de alma que Jesus condena no Apocalipse com palavras terríveis: "Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou para vomitar-te da minha boca." Esta advertência divina mostra que Deus prefere até mesmo a hostilidade aberta à frieza disfarçada de religiosidade, pois ao menos o pecador declarado reconhece sua condição e pode se converter, enquanto o morno se ilude pensando que está bem espiritualmente, quando na verdade está em estado de morte espiritual progressiva que o afasta cada vez mais da graça eucarística.
Agora que você conhece os 12 pecados mortais que Padre Pio identificava como obstáculos para uma comunhão digna e frutífera, chegou o momento mais importante de toda esta revelação. Compreender que este conhecimento não deve gerar desespero ou desânimo em sua alma, mas sim uma esperança renovada e uma determinação firme de buscar a purificação através do sacramento da confissão, pois cada um destes pecados pode ser completamente perdoado e purificado através da misericórdia infinita de Deus manifestada neste sacramento extraordinário. Padre Pio, que passava 16 horas diárias no confessionário, via a confissão não como um tribunal de condenação, mas como um banho da alma, onde os maiores pecadores podiam se tornar santos através do arrependimento sincero e da absolvição sacramental. Este santo estigmatizado ensinava que o sacramento da reconciliação é o meio privilegiado que Jesus instituiu para nos preparar adequadamente para a comunhão eucarística, transformando almas manchadas pelo pecado em templos dignos de receber a presença divina, e sua experiência mística lhe revelava que cada confissão bem feita não apenas remove a culpa dos pecados, mas também restaura a beleza original da alma e renova completamente sua capacidade de se unir intimamente com Deus na Eucaristia. Ele percebia que muitos católicos temiam a confissão por vergonha ou orgulho, mas na realidade este sacramento é o maior presente que Deus nos deu para superar nossa indignidade natural e nos tornar verdadeiramente capazes de receber Jesus de forma proveitosa e santificante. A sabedoria espiritual deste santo nos ensina que devemos abordar o confessionário com 3 atitudes fundamentais. Primeiro, um exame de consciência honesto e corajoso, onde reconhecemos claramente nossos pecados sem minimizá-los nem exagerá-los. Segundo, um arrependimento sincero que brota do amor a Deus ofendido pelo pecado e da firme determinação de não mais ofendê-lo. E terceiro, uma confiança total na misericórdia divina que é infinitamente maior que qualquer pecado que possamos ter cometido. Estas 3 atitudes transformam a confissão de um exercício doloroso e humilhante em uma experiência de libertação e alegria espiritual que nos prepara perfeitamente para uma comunhão verdadeiramente transformadora. Não espere um momento perfeito para começar esta transformação espiritual que pode revolucionar completamente sua experiência eucarística e elevar sua vida cristã a níveis de santidade que você nem imagina serem possíveis. O momento de aplicar este ensinamento sagrado de Padre Pio é agora, esta noite mesmo, antes de você adormecer. Faça um exame de consciência sincero usando estes 12 pontos como guia. Identifique quais pecados precisam ser confessados, tome a firme resolução de procurar um confessor ainda esta semana e prepare sua alma para receber Jesus na próxima comunhão de uma forma completamente nova e transformadora. Lembre-se das palavras do próprio santo. A confissão é o banho da alma. Vai frequentemente e com humildade, e permita que esta prática regular de purificação sacramental abra as portas de sua alma para experimentar toda a plenitude das graças eucarísticas que Jesus deseja derramar sobre você a cada comunhão.